Bom dia para todos mais uma vez. Nós agradecemos a Deus, o nosso Pai, por podermos estar aqui reunidos hoje nessa casa de estudos, nessa casa de orações, nesse poço de socorro espiritual que é sempre um nutriente para as nossas almas. Nós vamos falar de parábolas, fechando talvez aí o ciclo Jesus e seus ensinamentos, a Bíblia sem véu, que a gente já vem fazendo aqui algumas vezes, muitas pessoas já têm acompanhado. Hoje com a parábola, e a gente gostaria de começar com um conto judaico, bem estilo daquela época, com símbolos, com figuras, alegorias. E esse conto nos diz que a senhora era uma senhora que se chamava Verdade. E a senhora Verdade resolveu se apresentar às pessoas, se apresentar a nós, tal qual como era. Em português a gente diria assim, na lata. E ela chegava e ela falava as verdades para as pessoas, falava as verdades dela própria, as verdades que estavam acontecendo, e a reação das pessoas não foi muito proveitosa. Elas começaram a ficar assim meio sem graça. Por que você está falando essa verdade minha? E começaram a se afastar da senhora Verdade, começaram a ficar receosas, com medo. E a senhora Verdade ficou também como que sem o chão, sem saber o que fazer, se achando antipática. Aí, certa feita, ela andando, vinha do outro lado uma outra senhora que era a senhora, dentro do nosso assunto de hoje, era a senhora Parábola. E notando a senhora Verdade um pouco triste, ela perguntou, por que essa tristeza? Ela falou, eu devo ser muito antipática, eu chego para as pessoas e digo como que elas são, assim, diretamente, e elas ficam receosas, com medo, agressivas às vezes. Eu devo ser muito antipática. E a senhora Parábola falou, isso é um disparate, você não é antipática. É a forma como você está falando que precisa ser trabalhada. Veja, use uma das minhas vestimentas, um dos meus adornos, e você verá como que tudo vai mudar. Ela olhou para a senhora Parábola, pegou a roupa dela, vestiu, e daquele momento em diante, as pessoas começaram a ouvir a verdade. E ela começou a se fazer percebida e começou a ser divulgada. Então, a parábola, as verdades e a parábola, às vezes, se a gente fala assim para alguém, alguma coisa que a gente quer falar, às vezes até um conselho, mas a gente fala assim diretamente, a pessoa às vezes não gosta. Mas se a gente prepara, se a gente prepara antes, se a gente conta às vezes de uma forma figurativa, em partes, né? Aí a pessoa começa a entender. E isso que é a parábola, assim que a parábola funciona. Ela é um canal de verdades, é um canal de luz apresentada com um adorno. E ela foi utilizada por Jesus em várias passagens. A parábola é uma história que não aconteceu, mas que pode acontecer. E ela tem até tese de mestrado sobre as parábolas, ela tem vários ingredientes que fazem ela ficar atrativa. Tem suspense, tem impacto, tem conflitos, tem uma ênfase no final sempre, tem inversão, as parábolas, quase todas elas praticamente tem inversão, que só por ser uma inversão já é um grande ensinamento, porque às vezes uma coisa vai acontecendo de uma certa forma e não dá certo aqui, não dá certo ali, aí a gente já pensa assim, não vai dar mais nada certo, e de repente dá certo, né? A nossa vida é assim, e as parábolas têm essa característica da inversão, e ela foi utilizada, conforme nós dizemos, por Jesus e por duas razões bem distintas. Primeiro é que ela quer... Talvez lá atrás. Estamos vivos.
ela quebra a resistência. Né? Quando você usa uma história para explicar alguma coisa, quebra a resistência de um lado, e do outro lado ela persiste no tempo. Parábolas que foram contadas na época de Jesus, hoje ainda a gente pode retirar o véu e tirar, e de acordo com a nossa compreensão, vou me afastar um pouquinho aqui, de acordo com a nossa compreensão, ela vai se aparecendo, se mostrando mais. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Às vezes a gente lê um livro, alguma coisa, numa determinada época, passa 2, 3 anos, a gente vai lá ler o livro, e aí o livro faz um sentido completamente diferente da outra vez que a gente já leu. Eu já cheguei a um livro que eu já comentei com um amigo, eu li esse autor aí, não gostei, achei ele um pouco seco, assim, o jeito dele explicar, ele vai muito direto. Passaram uns 2, 3 anos, eu li novamente, falei, nossa, que legal esse livro. O livro é o mesmo, né? O livro é o mesmo. Quem que mudou então? Somos nós, né? Então, a parábola tem esse sentido, e como a gente está fechando assim, esse ciclo, a gente gostaria de trazer essas explicações iniciais. Vamos então, dentro de uma parábola, para a gente ver, né, o que ela realmente é. Dentro do estudo da parábola, é importante às vezes que a gente veja o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, para a gente perceber o contexto. Vamos explicar daqui a pouco isso. A parábola do semeador, ela aconteceu nas proximidades de Cafarnaum. Essa aí é uma foto de Cafarnaum da época atual, mas a gente não vai falar da época atual. Nós vamos retornar a Cafarnaum antiga. Aí tem uma foto de Cafarnaum antiga. Lá atrás o mar da Galileia, né, as pessoas trabalhando ali. E a parábola que Jesus vai falar é mais ou menos um pouco próximo a Cafarnaum. Aqui uma outra visão lá de Cafarnaum. E aqui para a gente recordar o mapa lá da época palestina nos tempos do Cristo. Não sei se vocês lembram aqui, a gente, nos nossos estudos aqui, isso aqui está aparecendo? Bom, não está aparecendo, mas ali embaixo a gente vê Betânia, né? A vila de Betânia, onde Jesus vai ensinar sobre a fraternidade. Ali perto de Betânia, 3 quilômetros, tem a cidade de Jerusalém, onde acontecem vários eventos, vários ensinos de Jesus. Entre Jerusalém e Betânia tem a figueira que secou, a passagem da figueira que secou. E a gente olha assim, a figueira que secou, quando a gente estuda, a gente apreende alguma coisa com relação às aparências, que a gente não deve ver das aparências. Mas se a gente expandir um pouco e olhar o contexto, a gente vai ver que antes de Jesus falar da figueira que secou, tem a passagem dos verdilhões do templo, em que as pessoas estavam no templo fazendo do templo um comércio, em vez de trabalhar. Quer dizer, eles estavam aparentemente dizendo que eram seguidores de Deus e tinham fé, mas eles estavam ali negociando, comercializando. Então já era uma coisa aparente. Depois, mais à frente, a gente vai ver Jesus entrando em Jerusalém, sendo saudado por centenas de pessoas. Para 2 semanas depois, ele está praticamente sozinho quando ele foi crucificado. Então as pessoas estavam mais aparentes. Então, se a gente vê esse contexto aí e vê a parábola ou a passagem, a gente fala, poxa, realmente faz mais sentido quando a gente vê o contexto. Então, a gente subindo um pouco ali para cima, e vocês aqui também subindo, a gente viu a Emaús, né? A gente estudou aqui a passagem de Emaús, quando Jesus surgiu para os discípulos. A gente vai indo um pouco mais lá para cima, a gente viu o cego de Betsaida aqui também. A turma do KSF estuda muito, né? A gente viu aqui o cego de Betsaida, a gente viu algumas semanas atrás aqui, o mês passado ou retrasado, a pesca maravilhosa no Mar da Galileia, e hoje a parábola do bom semeador acontecendo aí na área de Cafarnaum. Vamos então perceber o contexto daquela época. Cafarnaum, perto ali do Mar da Galileia, nós estamos no ano 31 de setembro. Ano 31
havia quanto tempo que Jesus estava pregando? 1 ano. Gente, podem participar, pode fazer pergunta. Se não me perguntarem, eu pergunto a vocês. 1 ano que Jesus estava pregando. Jesus, o nosso mestre, ele chegou para trazer a claridade na escuridão e chegou assim revolucionando. Ele estava ali na área de Cafarnaum com os 12 discípulos e também com ele estava Maria de Madalena, Joana de Cusa, Susana, entre outros. E naquela época, a mulher não tinha acesso ao conhecimento, não tinha acesso aos ensinos. Então o mestre já começa ali trazendo um novo paradigma, um novo padrão de comportamento, um novo roteiro, um novo modo de pensar. Havia um outro aspecto interessante naquele primeiro ano, que era a questão das curas. Um doente, naquela época, enfrentava sempre 2 desafios. Primeiro, a doença, seja ela qual for. A segunda, a rejeição da sociedade. Porque ser doente na época de Jesus era ser considerado imundo. Havia um local especial para os doentes. Se a pessoa ficasse doente, ela era jogada lá. E quando o mestre chega, o que ele faz? Ele já começa o processo de cura. Esse primeiro ano ele vai curando, curando, e não são as curas que a gente conhece. Se a gente tentar pensar um pouco, tem certas passagens que diz assim, havia a praça e eles traziam os doentes nas macas e eles faziam fila. Eles falavam assim, toca na orla dele que você vai ser curado. Então os doentes vinham, seguravam na orla, que é a roupa, né, de Jesus, e ficavam curados. E aí vamos pensar junto aqui, a gente falou do contexto para a gente entender. Isso aí, esse padrão novo para todos nós, começou a gerar o quê? Curiosidade. As pessoas começaram a falar, nossa, ouviam falar da cura, de todos esses ensinos, aí começou, e chegou naquele momento do ano 31, o grupo era um grupo considerado de pessoas, de peregrinos, vinham de vários lugares. E Jesus, certamente, percebendo esse grupo enorme de pessoas se aproximando, ele certamente sentiu a necessidade de explicar para os seus seguidores mais pertos o que representa os espíritos que se aproximam, que iriam se aproximar e que se aproximaram dele. Para aquela época e para nós na vida de, né, nos tempos de hoje. Eles não seriam todos iguais. Haveriam diversidades de personalidades. Alguns viriam para criticar, alguns para buscar, alguns se entusiasmariam ali no momento, mas depois, por algum motivo, não continuariam. Então, Jesus resolveu explicar como que era aqueles que estavam se aproximando, como que é a relação e como que devemos agir dentro do roteiro que ele nos trouxe. Então, a gente vai trazer aqui alguns tópicos que a gente vai desenvolver um ao outro. Vocês estão muito caladinhos hoje. Nós vamos aí com a introdução, a parábola, vamos identificar o semeador, vamos identificar os terrenos das parábolas, terreno verde, pedregoso, espinhoso, operoso, e aí vamos fazer uma conclusão com um vídeo feito especialmente para esse tema de hoje pela Jane aqui, que preparou com muito carinho para nós. Então, vamos à parábola. Ouvi, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho,
e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Então ele conta essa passagem que foi muito útil naquela época, porque lá as pessoas eram ligadas ao campo, então eles conheciam muito bem isso. E apenas um detalhe aqui, que a cultura da época não era como a de hoje com relação ao plantio. Aqui se prepara a terra e depois planta. A cultura daquela época, eles espalhavam as sementes e depois de espalhadas as sementes é que havia um tratamento e um acompanhamento das sementes. Então era a questão da cultura da época. Que aí por isso que ela caiu nesses terrenos variados aí, que primeiro distribuía a semente, depois eles aprenderam com o tempo, né? Mas primeiro distribuía para depois acompanhar o tratamento. Então vamos lá. Estão prontos? Agora eu já falei muito aí, vocês podem ajudar o semeador. Então vamos então ao primeiro versículo. O semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Primeira pergunta para vocês. Ele terceirizou o trabalho aqui por essa frase? Não. Ele fez um contrato com alguém? Vamos lá plantar lá? Não. O semeador saiu a semear. Então a evolução, ela é individual e intransferível. Cada pessoa na Terra, e a gente vai ver isso aqui, esse ensino vai ser repetido aqui, tem seu trabalho, tem a sua missão, tem o seu fardo, e que deve realizar, não deve passar para os outros. E o semeador é exemplo para todos nós. Quem que é o semeador que a gente pode dizer se esse realmente semeou, cumpriu toda a sua missão? Jesus. E Jesus, muitos sabem isso, mas a gente vai repetir. Ele esteve, olha, vamos ver o que é um semeador de verdade. Ele esteve na Terra, conforme Emmanuel no livro A Caminho da Luz, na formação do planeta, quando não existia população aqui, quando estavam planejando a formação geológica do planeta. Ele fazia parte dos espíritos que arquitetaram o nosso planeta, ele estava lá presente. Depois, ele teve a sua vida toda programada no Antigo Testamento, tem tudo que ele passou, já estava escrito antes dele chegar. Está registrado lá. Depois ele veio, ensinou essa parábola em mais 33 ou 34, depende da forma como se vê. E não apenas as parábolas, ele também ensinou por ensinos diretos, pelas curas. Fez o ensinamento, foi crucificado, 3 dias depois ele chegou e se materializou e apareceu. Muitas pessoas acham que foi isso aí, né? Mas tem mais, porque Jesus, ele sabia com quem que ele estava lidando. Ele sabia das dificuldades que viriam. Então, ele, recebendo instruções de Deus, ele vai lá na ilha de Patmos, onde o João estava exilado, e escreve o Apocalipse, ou o livro das revelações, que vai tratar do que nós estamos passando aqui hoje. Porque às vezes pra gente aqui, 1000 anos da nossa vida, para um espírito da categoria do semeador Jesus Cristo, é um dia. Às vezes a gente erra em alguma coisa que a gente fez e fala, puxa vida, eu errei isso aqui, eu tinha certeza que eu sabia, agora vi que eu errei.
né? Não é bem assim. E eu vou dizer para vocês, a espiritualidade já sabe. Quando ela olha cada um de nós aqui, ela já sabe das nossas capacidades, das nossas dificuldades e dos nossos erros. E lá no Apocalipse, né, nos 22 capítulos do Apocalipse, vai estar as revelações, não a revelação do que tecnológica, dos iPhones e das mídias que a gente veio, mas o Apocalipse vai tratar da frutificação do que ele nos trouxe aqui. Vai estar lá o que nós fizemos com o que ele nos trouxe. Os nossos desvios e as consequências que estamos passando até que vai chegar uma inversão em que eles vão tratar da nova Jerusalém, que é a nova era, o novo mundo, que todos nós almejamos. Então esse é o semeador, que chegou para cuidar das suas ovelhas, que somos nós, preparou a casa antes da gente chegar, veio, exemplificou, sabia o que ia acontecer, não é surpresa. Não adianta a gente falar, isso aqui está acontecendo aqui, como é que eles deixaram? Não, ele já sabia. Mas é porque precisa de um tempo. Às vezes a gente quer que a nossa evolução espiritual seja como a evolução, sei lá, de um carro, né? Agora os carros estão passando por carro elétrico e daqui a pouco, a gente estava vendo um filme ontem, acho que iRobot, as duas estavam dormindo, mas eu estava vendo lá. Aí o carro, estava impressionado com o carro do artista. Lá ele entra no carro e o carro, primeiro ele não precisa nem pôr a mão no volante, né? O carro já vai andando e depois quando ele quer ele pode pegar. E a gente às vezes pensa que é rápido, a tecnologia é rápida, mas o solo do espírito precisa de tempo. Que a gente às vezes é muito arraigado no nosso eu e aí precisa de tempo. E Jesus sabia disso. Ele sabia disso. Então, o final é planejado para a nossa paz, para a nossa felicidade. A nova Jerusalém. Esse é o semeador. Mas Jesus é o semeador da terra, né? O nosso governador espiritual, que pouco a pouco a gente na doutrina espírita vai tirando o véu e vai conhecendo um pouco mais o nosso mestre. Mas cada um de nós é semeador na parte que nos toca. Porque a evolução, ela é individual e intransferível. Então nós somos os semeadores quando vem aquele rebento, aquele bebê que nós vamos encaminhar na vida e que vamos orientar. Nós somos semeadores quando a gente está conversando sobre a doutrina espírita com um amigo, com uma pessoa. Nós somos semeadores do nosso trabalho. O tempo inteiro a gente é exemplo. E o plano é para que aconteça o nosso progresso. Então, todos nós somos semeadores, Jesus é o semeador maior. E a terra, o solo do espírito, é que vai variar, e aí a gente vai ver esses solos agora e vamos procurar nos colocar como solo e como semeador em cada uma dessas situações, começando aí pelo terreno, que eu estou chamando de terreno verde. Lá não tem dizendo que é o terreno verde, mas o terreno a gente está chamando como o terreno verde, que o semeador chega, né, vai semear no solo do espírito, né? Nós somos semeadores no solo dos espíritos. Às vezes a gente não tem consciência, mas nós somos. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Alguém quer trazer alguma... O que poderia ser isso aqui? Que tipo de solo é esse? Quando é que o espírito recebe e não percebe que recebeu? O eu desses espíritos tá iluminado ou está escuro ainda? Tem a potência, recebe, mas não percebe. São espíritos ainda relutantes à luz, ainda muitas vezes ignorantes. E eles estavam naquela turba lá,
que foi ouvir do mestre, e hoje eles se aproximam das casas espíritas, das religiões, mas não se aproximam, não há aquela conexão, porque não há ainda o amadurecimento daqueles, né, a terra não está preparada, então chega, né, pisa, e aí vem os pássaros e come. Eles não compreendem, há uma ignorância. Às vezes a gente percebe, aí a gente pergunta assim para vocês: como é que vai ficar essa terra aí? Vai ficar sempre assim? Quem hoje não tem nenhuma tem mais a propensão ao mal, vamos dizer assim, essa seria a primeira classe dos espíritos, né, que gostam de fazer o mal, se identificam com o mal, porque ainda estão vivendo em labirintos, ainda não acordaram para a luz. Isso aí vai ficar para sempre assim ou uma hora vai mudar? E quando que muda? É verdade. Às vezes, a gente tem observado que às vezes o sofrimento é que vai fazer esse despertar. É o sofrimento, que às vezes as pessoas se compactuam com as coisas ruins, com as coisas negativas e vão crescendo e deixam o ódio, desencarnam e continuam com ódio e vão se tornar perseguidores, contrários à lei de Deus. Tem grupos de espírito que vivem para atrapalhar aqueles que estão querendo seguir o caminho do bem. E aí eles vão... Nós acreditamos que só o sofrimento vai fazer despertar. E aí a gente vê nas reuniões mediúnicas, às vezes, os espíritos chegam lá, não, com muita raiva e querendo destruir tudo e cheio de comparsas acompanhando. E aí o doutrinador, pouco a pouco, vai convencendo a ele: poxa, essa vida que você está vivendo aí está te deixando cansado, está te deixando abatido, você merece alguma coisa melhor. Aí eles já começam a ficar: não, eu quero fazer o mal, eu quero destruir. Mas olha como você está acabando, como você está enfraquecido, você merece coisa melhor. E aí muitos falam: é mesmo? Mas como é que eu vou fazer com esses que eu estou amarrado, que eu fiz os compassos, esses contratos todos? A gente vai cuidar deles aí, mas para você tem um caminho novo. E às vezes vem um espírito que já evoluiu, porque Emmanuel fala que nós somos a bússola uns dos outros. Os que vão à frente marcam passo, os que andam atrás. Eu falo que a minha esposa é a luz da minha vida, vai me puxando aqui. Alguém tem que, né, vem algum e puxa. Aí às vezes tem um parente ali, vem e fala: vamos. Aí ele fala: é mesmo? Então eu vou seguir. Aí ele segue. E a gente imagina assim, que a gente está só imaginando quando acontece isso, é quando a Terra começa ali né, pela cooperação, pela união, começa a despertar para novos horizontes. Porque por muito tempo, por escolha nossa, a gente vive na ignorância, sem compreender muito bem as coisas. E não precisa ser sempre assim, mas pela misericórdia do nosso semeador, a semente vai estar sempre disponível, e às vezes eles dão um jeitinho assim, com sofrimento muitas vezes, para que haja aquele despertar e uma mudança. Nessa semente inicial lá, como nós falamos, há o assalto, porque a semente é lançada e não há o proveito. Vamos seguindo então? O terreno pedregoso. Esse aqui é bom. Vamos ver. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Que tipo de solo é esse? Como? O da? Superficial.
Mais alguma coisa? Há aquele entusiasmo, né? Já aconteceu isso com vocês? Você chega na doutrina, nossa, que doutrina, que luz, que caminho, era isso que eu estava esperando para minha vida. A gente começa a ler e vai comendo os livros e vai lendo, e de repente, não todos, ninguém aqui do KSSF, mas alguns falam assim, puxa vida, aconteceu com a minha fé, perdi a minha fé, estou sem esperança. E aí Emmanuel, no livro Emmanuel, primeiro capítulo, Almas Enfraquecidas. Ele fala assim, porque tem muitos que falam assim, eu perdi a minha fé, não era bem assim, eu estava tão entusiasmado, eu perdi a minha esperança, eu tinha esperança antes. Aí Emmanuel vem e explica que esse grupo de almas, eles não aprofundaram na doutrina. O encontro foi, como nossa irmã falou, superficial, né? Foi uma coisa mais bem na borda, né? Não aprofundou. Então, para o nosso ensinamento, se a gente está assim, tem que falar, poxa, o que eu preciso fazer para me aprofundar nesse conhecimento, para mim ser forte, né? Para mim ter coragem. Então, o que eu preciso fazer? A profundidade. A nossa relação com a doutrina precisa ser profunda. Naquela época, Jesus estava explicando, olha, vai ter uns que vão vir aqui assim. Ele precisava explicar, era muita gente que estava chegando. E os discípulos iam trabalhar. E ele, um bom semeador, estava preparando os discípulos. Então ele falou, vai ter muitos aí que vai ficar só assim. Ele vai chegar, vai falar, né? Minha mãe costumava dizer assim, por fora bela viola, por dentro, não, um negócio assim. Profundidade. E aí Emmanuel tem um outro capítulo que é a firmeza da fé. Aí fala diretamente pra gente. Porque às vezes a gente fala assim, ok, sou pai, né? Sou mãe, sou profissional, trabalho aqui, trabalho ali, e aí a gente quer fazer as coisas. Então Emmanuel, nesse capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, a firmeza da fé, ele nos atenta para a forma como nós estamos semeando junto dos nossos. Ele alerta aos pais, dizendo que os pais, no início, eles excessivamente cuidam dos filhos. Isso é verdade, né? Tem que amamentar, cuidar, levar para a escola, ajudar e tudo. Mas vai chegar um momento em que a ajuda demasiada dos pais para com os filhos pode causar dificuldade para eles, quando aquela situação eles deveriam fazer por eles próprios. Porque quando a gente fala na firmeza da fé ou na superficialidade, a gente é aquele negócio, se a pessoa não faz, ela então vai ficando superficial, se outros fazem por ela, né? Então é um ensino para a gente pensar, cada um tem os seus filhos, as suas responsabilidades, assim, o que a gente está fazendo para que o outro consiga seguir por ele próprio, né? Essa superproteção, Emmanuel alerta que não dá firmeza. O espírito tem que ter a oportunidade de crescer, eles não podem fazer tudo pra gente. Aí já é até uma resposta que a gente fala assim, por que o meu mentor não faz a palestra, por que eu tenho que ficar lá à noite estudando, né? Eles chegam, eles inspiram, e eles apoiam, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a mesma coisa com o trabalho, né? O trabalhador começa, o que conhece, o assunto vai explicar, mas aí depois os outros têm que fazer. E o mesmo na religião. A gente pode chegar aqui e vamos reverenciar Chico Xavier, Divaldo, esses que já estão à nossa frente, né? Esses expoentes de luz e de amor, mas cada um de nós é um semeador em potencial e tem que crescer dentro do seu próprio trabalho para que haja firmeza, senão na hora que surgir, se fosse o Chico ele fazia, mas eu não sou o Chico. Claro que não é, mas vamos procurar fazer alguma coisa. Então, a firmeza da fé. E aí a gente fala assim, que a gente sente que às vezes é preciso fazer um ajustamento.
Se a gente é um solo, às vezes, que está precisando de mais firmeza, onde que nós precisamos ajustar? O que pode ser ajustado? Esses são pequenos ajustamentos, mas o nosso compromisso aqui é com o bem. Alguma pergunta? E aí, olha a variedade, a diversidade de pessoas, né? A gente chega, então, no terreno espinhoso. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Então aqui, alguém quer falar alguma coisa? A semente, né? O solo do espírito é plantado, mas quando começa a nascer, vem espinhos e sufoca e aí não produz. Então, esse aqui é bem aplicado à grande maioria de nós. Porque o fato da gente estar aqui no domingo mostra um grande interesse nosso de tentar buscar crescer, de buscar progredir. Mas a gente não deve esquecer que a gente tem séculos e séculos em que andávamos na escuridão, em que errávamos, e isso vai estar fazendo parte de nós mesmos, né? Seriam os espinhos. E aí fica então a escolha, né? Como é que é a nossa escolha? A gente está aqui, a gente já escolheu, mas a gente às vezes quer ser espírita, mas quer fazer tudo que a gente fazia antigamente. A gente quer brigar como brigávamos, a gente quer agredir como agredíamos, a gente quer reclamar como reclamávamos, e esses são os espinhos, porque a gente recebe as orientações, mas se a gente não usar, e o Haroldo Dutra Dias tem um termo perfeito para isso, que ele fala desmisturar. A gente tem que desmisturar, porque a gente é uma terra, mas e todos nós temos várias coisas do passado que estão junto com a gente tem que separar. Não, esse aí eu era assim, mas agora eu sou assim. Quando eu era criança, dizia Paulo, eu fazia coisas de crianças, mas quando eu me tornei adulto, crescido, eu comecei a fazer coisas de adulto. Então é preciso que a gente trabalhe na desmisturar. Aqui, quando o espinho fala mais alto do que a planta, é porque a posição é secundária. A gente está tão acostumado a viver de uma certa forma que a gente acaba vivendo um pouquinho dali, aí afeta o nosso equilíbrio, né? E aí, finalmente, alguma pergunta? A gente chega, então, no terreno operoso, que é a turma do KSSF, a gente sabe disso. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita. Aqui acho que ficou faltando aqui, mas é a 30/1, 60/1 e 100/1. Então chega num momento em que o espírito realmente falou, ok, agora eu quero seguir, eu quero progredir, eu quero ser feliz, eu quero ter a paz que Jesus nos deixou. E aí a gente começa a trabalhar, começa a fazer o bem, começa a investir no solo do nosso espírito e começa valores de humildade, fazer o melhor que a gente possa, através da prece, de ações no bem, e aí começa a produzir. E aqueles que conseguem, né, e o nosso voto é que todos nós possamos conseguir. A minha esposa costuma falar lá em casa que dessa vez ela quer acertar. Né? Dessa vez não vai passar, né? Porque são tantas vidas que a gente já veio e que chegamos lá e que enfiamos os pés pelas mãos, tivemos que voltar. Ela fala, dessa vez não quero voltar de novo que não. Vou fazer tudo certinho para poder ficar bem. Então, aí a gente vai começar a produzir, e mesmo essa produção, ela respeita a individualidade de cada um. Cada um de nós é individual. A evolução é individual. Então, uns vão produzir mais em uma determinada área, outros vão produzir mais em outra área. Uns vão ter o valor do silêncio, outros vão ter o valor da conversa, né? Outros vão... São todas as qualidades, as virtudes que precisam ser desenvolvidas. E Jesus, lá na beira de Cafarnaum, ele então
próximo a Cafarnaum, talvez lá na beira do mar, ele trouxe esses ensinamentos para mostrar como que seria, né, a parábola ela é simbólica, como que seria aqueles que nós iríamos encontrar no mundo e qual que seria a meta de cada um de nós, que é progredir e evoluir. Então, para a gente poder fechar, agradeço as participações. Como conclusão, nós vamos então mostrar um vídeo que vai mais uma vez nos levar ao semeador, porque Emmanuel, nessa passagem, ele vai dizer assim, como que o semeador deve realmente trabalhar, e aí uma mensagem para nós, porque como dissemos, todos somos semeadores, o semeador maior, Jesus, mas a gente, na parte que nos cabe, temos também a nossa coparticipação na vida. Diz um amigo que Deus cria e nós operamos. Ele completa dizendo assim, porque se Deus operasse, não precisava da gente. Então todos nós, a gente possa sair daqui pensando que nós temos muita coisa para fazer. E aí, essa mensagem fala um pouco disso que pode... obrigado. Palavra ao semeador. Semeador da vida, semeia boa semente. Os corações na terra assemelham-se muitas vezes à própria terra. Não amaldiçoarás o deserto, porque exiba espetáculos de secura. Dar-lhe-ás o consolo da fonte. Não esmagarás os próprios dedos nas pedras do campo. Removerás o empecilho amparando a eira. Não impedirás a lama do charco. Alongarás ao pântano o socorro do dreno amigo. Não agredirás o espinheiro. Auxiliarás feliz a limpeza da gleba. Nos caminhos do mundo há muita gente também assim. Almas ressecadas na ignorância, enrijecidas na indiferença, atormentadas na sombra, perdidas na crueldade. Não reclames nem condenes. Estende as mãos ao serviço do amor e, tanto quanto possível, semeie sempre. Não exijas, porém, que o fruto chegue hoje. Primeiro, o suor do trabalho e a semente no solo. Depois, a defesa laboriosa e a verdura tenra pedindo apoio. Mais tarde, no entanto, surpreenderás jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pão. Muito obrigado. Deus nos abençoe.